Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército. Subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus, o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o com ele, porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem que eles estamos esfalmados. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Pois um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restaram na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou ali, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos os homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram-se os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia
um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um siclo, e um flor de farinha por um siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Pai, te damos graças pela tua santa palavra, e desde já pedimos que o teu Espírito venha ministrar nos nossos corações, venha direcionar esse tempo. Pai, leva embora qualquer tipo de pensamento que não esteja cativo à tua palavra, aquieta os nossos corações, tire todo tipo de preocupação, Deus, que fiquemos com a nossa vida, o nosso coração aberto para reter tudo aquilo que o teu Espírito tem preparado para nós nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém? Irmãos, não é novidade para nenhum de nós que o nosso Deus, a Santíssima Trindade, tem um cuidado em promover a vida, tem um compromisso com o desenvolvimento da vida. O nosso Deus é o Deus da vida. Jesus Cristo diz em João 10, eu vim para que vocês tenham vida plena, vida abundante. Ele veio mostrar para o ser humano que existe uma vida que vai muito além dessa biológica que nós vemos, que nós lidamos aqui no mundo, nas coisas naturais. Ele veio mostrar que existe um outro tipo de vida que vai muito além disso. Como diz o C.S. Lewis, ele veio nos infectar com a Zoé, com a vida espiritual. As pessoas aí têm a vida bios, a vida natural. Se você olhar no seu informativo, eu trouxe exatamente esse trecho do Lewis. Mas ele diz, Jesus veio colocar essa Zoé, a vida espiritual, e nos tornar filhos de Deus. Abrir os nossos olhos para um universo muito mais amplo, muito mais profundo e abrangente. O Espírito Santo também é aquele que gera vida. Na narrativa de Gênesis sobre a criação, as trevas cobriam a face da terra e o Espírito pairava sobre a face das águas. E a ideia é como que ele se estivesse gerando vida, chocando vida ali. No Novo Testamento é ele que traz regeneração ao cristão, é ele que gera nova vida em cada um de nós. E quando nós olhamos para o Pai, também vemos esse mesmo compromisso com a vida, especialmente quando olhamos para a lei. Isso. Volta um pouquinho. Isso. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, é curioso que se nós atentarmos para aquele que fala sobre a preservação da vida, como o maior presente que Deus dá ao homem, não matarás, ou seja, a vida precisa ser valorizada, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, a partir disso a gente começa a perceber leis ali, que tem a ver com o desenvolvimento, a preservação, a proteção dessa vida. Há várias esferas que Deus vai colocando que possibilitam que essa vida vá se desenvolvendo. Primeiro a gente vê mandamentos que tem a ver, que não está indo aqui, aí, me ajuda aí, eu vou apontando para você, que tem a ver com a família. Honrarás teu pai e tua mãe para que sejam longos os teus dias sobre a terra e não cometerás adultério. Ou seja, Deus coloca leis que têm a ver com a preservação da família, porque a vida começa a se desenvolver dentro de casa. A família é onde acontece esse processo de socialização primária. É ali onde a vida começa a ser gerada e ela precisa ser preservada. E Deus coloca esse mandamento que tem a ver com o matrimônio, com a sacralidade do matrimônio, mas também com essa honra de filho em relação ao pai, em relação à sua mãe, e para que isso seja preservado e a vida comece a se desenvolver ali. Só que é claro que não é só de afeto, não é só de moral, não é só dentro desses valores que a vida implica. E aí Deus coloca outras leis que têm a ver com aspectos socioeconômicos, se nós analisarmos. Ele fala sobre descanso, por exemplo, do trabalhador. No 7º dia é dia de descansar. Afinal de contas, você não é máquina. Você precisa de descanso
precisa de refrigério, a própria terra precisa descansar, Deus diz. Ou seja, tem a ver com esse aspecto. Como também não roubarás. E a gente pode trazer uma implicação de não reter o salário dos trabalhadores. Tiago vai fazer essa denúncia na sua carta. Ou seja, Deus começa a colocar leis que têm a ver com o desenvolvimento socioeconômico. Se a gente continuar analisando as leis, a gente vai ver que há leis que têm referência a tribunais. Porque num mundo marcado pelo pecado, não é raro pessoas que têm poder aquisitivo comprar falsos testemunhos, conseguir falsas pessoas para testemunhar a seu favor, a fim de explorar o pobre, a fim de explorar o mais fraco. E aí Deus tem que colocar: não tomarás o nome do teu Deus em vão, e não darás falso testemunho. Ou seja, vocês que estão ali aplicando a lei, quem está à frente precisa preservar isso para que a vida vá se desenvolvendo. Agora, como é que o ser humano é capaz de fazer esse tipo de coisa? De conseguir comprar outros para poder tirar proveito do seu irmão, do seu próximo? Porque o ser humano tem um problema no seu coração. O ser humano, ele não busca aquilo que ele precisa, ele busca aquilo que ele deseja. Ele busca aquilo que ele cobiça. E para mudar isso, só observando o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, não terás outro Deus além de mim. Só com conversão. O que faz acontecer uma sociedade justa, uma família que se preserva, é um povo que se constrói a sua vida, a sua sociedade, a partir da palavra de Deus, a partir do próprio Deus. E do padrão que ele estabelece. Padrão para a família, para o casamento, para o trabalho, padrão para as relações sociais, para os tribunais, só com conversão a Deus. Então o nosso Deus é esse Deus que busca que a vida venha a se desenvolver, que nós venhamos a experimentar uma vida de modo pleno, de modo abundante. Agora, em contrapartida a isso, é fato que nós temos um inimigo que visa sempre destruir a nossa vida, destruir a igreja, tenta provocar a morte do casamento, a morte dos relacionamentos, a morte de igrejas. E quando as igrejas não observam a palavra de Deus, é fato que elas vão padecer. Casamentos se destroem porque não observam a palavra de Deus. Famílias se destroem, sociedades se destroem porque fogem da palavra de Deus, dos valores que Deus estabeleceu. E a gente precisa ser prudente nisso. Entender que existem agentes de morte nesse mundo. Agentes que são antagônicos ao reino de Deus e aos valores do reino de Deus. E eu gostaria de destacar como é que a gente pode discernir esses processos, tanto na nossa vida, como na nossa família, na sociedade. Como é que a gente detecta que existem esses processos de morte na nossa família, na nossa vida? Olhando para esse texto, eu gostaria de destacar primeiro, a partir do versículo 25, que nós discernimos processos de morte, nós detectamos que existe um processo de morte quando há inversão de valores. Versículo 25 do capítulo 6. Houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Os samaritanos estavam com a sua cidade cercada pelos sírios. Eles não permitiam que entrasse recursos, alimento para esse povo comer e se desenvolver. Isso é uma estratégia de guerra que se repete na história. Talvez um dos exemplos mais trágicos seja de Leningrado, onde houve um cerco por parte dos alemães que durou 900 dias, quase 3 anos. 1,5 milhão de pessoas morreram de fome ali. E o mais curioso é que o pessoal de Leningrado conseguiu vencer os alemães. Na hora que o frio era mais rigoroso, eles foram contra os alemães e conseguiram vencer os alemães depois de 900 dias. Mas à custa da morte de muita gente. E da mesma forma o inimigo vem tentando provocar processos semelhantes na vida do ser humano, das sociedades. E aqui a gente vê que a primeira forma de detectar esse processo é quando há inversão de valores. Aquilo que o judeu não dava valor algum, que o israelita não dava valor algum, passa a ser muito valorizado. Esterco de pomba, cabeça de jumento, coisas que eles jamais pensariam em comer e se alimentar, em utilizar para suas vidas.
Agora eles precisam fazer isso, necessitam fazer isso. Por um lado, a valorização de uma coisa que não tem valor algum. Mas por outro, a gente vê a banalização da vida, a ponto de uma mãe combinar com a outra: olha, vamos comer o seu filho, amanhã comemos o meu, e elas sacrificam os próprios filhos. Ou seja, aquilo que tem muito valor passa a ser banalizado, em contrapartida, aquilo que não tem valor algum, aquilo que é visto como profano, passa a ser extremamente valorizado por conta daquela circunstância. E a gente pode fazer essa aplicação para a nossa vida. A gente pode fazer essa aplicação para os casamentos. Como é que a gente percebe que há inversões de valores no casamento? Quando a gente começa a colocar os nossos próprios desejos acima do desejo da esposa, e a esposa acima do marido. Quando um não entende que o corpo é do outro. Quer ver uma coisa que mata casamento? Quando não há regularidade sexual no casamento. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 7. Porque o corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. Não rejeitem um ao outro, a não ser por um tempo de consagração, de jejum. E ele fala, mas que seja por um breve período, para quê? Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Para que vocês não dêem lugar ao diabo. No casamento, o marido não pode colocar as suas vontades acima da mulher, a ponto de rejeitá-la, ou a mulher rejeitar o marido. Quando a gente começa a ver esse tipo de inversão, pode ter certeza que há um processo aí que a gente não está se alertando. Há um perigo aí presente. Quer ver um outro fator no casamento que Pedro vai dizer? Quando a mulher não se adorna com o espírito manso, gentil. E aí ele vai usar o exemplo de Sara com Abraão. E quando o marido, em contrapartida, não cuida da mulher e não percebe ela como parte mais frágil do corpo, quando ele não consegue perceber a diferença da mulher, a mulher é mais sentimental, quando não há esse zelo, esse cuidado, e em contrapartida da mulher para com o marido, de entender o arranjamento que o próprio Deus estabelece no casamento, e na própria igreja também a gente pode dizer, que ele diz que coloca o homem como cabeça do lar, só que esse governo nunca vai trazer inferiorização da mulher, porque o padrão desse governo é Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ou seja, se o governo é do homem, mas o padrão é Cristo, não tem como o homem pisar na mulher, inferiorizar a mulher. Pelo contrário, ele vai amar, cuidar dela, adorná-la, vai deixá-la cada vez mais bela, vai servi-la. Então Deus coloca algo que fica harmonioso, que tem a ver lá com a ideia inicial. Porque lá no início, eu já falei isso aqui, quando Deus se dirige, Ele sempre se dirige ao casal. Deus chama Adão, mas Ele se refere ao casal. Quando Ele fala homem, Ele se refere ao casal. Tamanho a harmonia que Deus queria que existisse, tamanha harmonia, aliás, antes da queda, que existia entre aquele casal. A gente só vai ver o nome Eva aparecendo depois da queda. E na cultura hebraica, dar nome implica em exercício de domínio. Quando o homem dá nome aos animais, ele está cumprindo o mandato cultural, porque a ele foi dado a capacidade de exercer domínio sobre a criação. E a gente só vê surgir Eva depois da queda, porque um dos efeitos da queda é essa dominação do homem para com a mulher. Curioso isso. E aí Jesus vem e estabelece uma forma de governo e diz, eu sou o padrão desse governo. E Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo 5 que ele ama, cuida, para apresentar para si mesmo uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, ou seja, é serviço. Deus faz algo que fica harmonioso. E quando a gente não entende esse arranjamento de Deus, quando o homem não cuida da mulher, ou quando a mulher não entende isso, a gente pode ter certeza que efeitos negativos vão começar a acontecer no casamento, e ele corre um sério risco de acabar em morte. Como é que a gente detecta isso na vida de uma igreja? Quando a gente começa a possibilitar que aspectos de fora, que podem ser até secundários na igreja, ganhem valor a ponto de sufocar, reprimir a verdadeira função guia de uma igreja, que é a fé. Uma igreja, o que detecta uma igreja, a função guia de uma igreja é a fé.
É a fé na palavra de Deus, é no Evangelho. Por isso é tão importante a exposição da Escritura. É a Escritura que edifica a igreja. Os primeiros cristãos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O fundamento da igreja é aquilo que foi apresentado pelos apóstolos e os profetas. Por isso é necessário perseverar nessa palavra, expor essa palavra, não se cansar de falar dessa palavra e construir a nossa vida em torno disso. Só que no momento que isso passa a ter menos valor, e a gente começa a colocar outras coisas, pode ter certeza que essa igreja começa a morrer. Porque a igreja não foi feita para ser construída desta forma. A igreja foi feita para ser construída na palavra de Deus. Esse é o nosso fundamento. E na nossa tradição protestante, isso é de suma importância, é um dos pilares, sola a Escritura, é a autoridade da igreja, a gente não pode abrir mão nunca dessa palavra. Tem uma igreja que eu não me lembro agora, se era presbiteriana, não me lembro, mas que o Guilherme de Carvalho foi pregar, ele tirou uma foto no púlpito, porque o pessoal pôs um cartaz lá no púlpito, prega a palavra, não prega a sua opinião, a sua filosofia, prega a palavra, só ninguém quer ouvir suas histórias, prega a palavra, é a palavra que vai trazer edificação, e a gente precisa ter zelo por isso, e quando a gente começa a colocar outras coisas, que tem mais a ver com o mundo corporativo, empresarial, essa igreja está num processo de morte, por mais que a olhos humanos não pareça, por mais que da perspectiva mercadológica ela está bombando, da perspectiva empresarial ela está indo de vento a popa, mas se não tem palavra, ela pode ter certeza que ela está vivendo esse processo de morte. Bom, a gente pode aplicar isso em todas as áreas, na família, quando a gente coloca a carreira acima dos filhos, outras coisas, os nossos hobbies acima dos filhos, acima do casamento. Quando a mulher coloca os filhos antes do marido, ou o marido antes da esposa, e não entende que o primeiro compromisso dele é com a sua esposa. Foi a primeira instituição que Deus estabeleceu sobre a terra. Não foi o Estado, foi a família, foi o casamento. É preciso entender essas coisas e levá-las com temor no coração. Ter esse entendimento. Segunda coisa, aliás, eu falei de colocar hobbies, né? Eu já conheci gente que o cara joga bola 3, 4 vezes na semana. O cara acha tempo na agenda dele para jogar a semana inteira bola e às vezes não tem tempo para sentar com os seus, ter tempo de qualidade. A gente precisa se atentar para isso, alertar para isso, para que de repente a gente só abra os olhos quando for tarde demais. Eu acho que esse versículo tem que gerar temor no nosso coração quando o rei passa e ouve o que acontece. Ouve o desespero de uma mãe. Olha, essa mulher escondeu o filho dela, nós combinamos de matar o meu filho, amanhã, depois matar o filho dela para que a gente possa se alimentar, e ela escondeu, eu sacrifiquei o meu filho, e diante disso o rei rasga suas vestes, como querendo dizer, olha o nível que a gente chegou, olha o que a gente permitiu que a cidade enfrentasse, olha onde a gente permitiu que isso chegasse, só que aí já era tarde demais, uma vida já tinha sido sacrificada, uma criança já tinha sido sacrificada pela própria mãe. Precisamos nos alertar quanto à igreja, o casamento, a nossa vida e a família, enquanto ainda há tempo. Não deixar que sacrifícios sejam feitos para que a gente fique assim como o rei, angustiado, desesperado, que a gente tenha discernimento e tenha uma resposta enquanto há tempo. Não esperar que sacrifícios desses ocorram, não permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Como é que a gente detecta processo de morte? Quando há falta de percepção espiritual, quando não há mais discernimento espiritual. Verso 30 e 31 diz que quando o rei ouviu isso, ele rasga suas vestes. Ele rasga suas vestes e diz que Deus me castigue se a cabeça de Eliseu continuar sobre os seus ombros. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse profeta. Tudo está acontecendo por causa desse profeta. E aí ele começa a caminhar pelo muro e o povo vê que ele traz pano de saco. E quando a gente olha isso não atentamente, parece que o rei está com uma atitude de humilhação,
de quebrantamento diante de Deus, mas não é nada disso que está acontecendo, é uma hipocrisia o que está acontecendo aqui, porque a situação da nação estava desse jeito por culpa do próprio rei. O texto vai dizer que esse rei andou nos caminhos de Jeroboão, que foi idólatra, que foi incrédulo, andou nos caminhos de outros reis que foram perversos, que possibilitaram que a idolatria se estabelecesse na nação. Então a culpa disso tudo era dele. Ele era o maior culpado da situação de Samaria, porque ele foi o cara colocado por Deus para governar esse povo. Ele devia olhar para a situação e falar: o que eu estou fazendo? Senhor, tem misericórdia de mim? Só que ele prefere rasgar suas vestes, caminhar sobre o muro, a fim de contaminar a nação com aquele sentimento de amargura que ele carregava. O que ele está fazendo é transferir a responsabilidade para o profeta. Ele transfere para Eliseu. E nesse processo ele caminha para que o povo fosse contaminado pelo mesmo sentimento de amargura. Ele começa a lastrar toda a podridão e nojeira do seu interior para que a nação fosse contaminada. E para que todo mundo olhasse para Eliseu e fosse influenciado para culpar o profeta. Não há discernimento nenhum aqui, não há percepção de Deus nenhuma, porque a primeira consequência de ter uma visão de Deus, de ter discernimento de Deus, é olhar para o nosso próprio interior. Isaías, quando vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quão temível é ver o Senhor dos exércitos, ver a santidade desse Deus, porque a santidade dele expõe o meu pecado, expõe a minha mazela, mostra que eu preciso de conserto, mostra que eu estou quebrado, que eu estou arrebentado. Se esse homem tivesse discernimento espiritual, ele cairia de joelhos e confessaria o seu pecado. Ele conclamaria o povo a jejuar e se arrepender, como outros fizeram na história de Israel, na história de Judá também. Quando o inimigo vinha, quando tinha noção do perigo e percebia que haviam pecados ali, o povo clamava a Deus, suplicava pelo seu perdão, o povo dobrava os joelhos, se arrependia. Mas esse homem não tem discernimento, não tem visão espiritual alguma, porque ele prefere transferir a responsabilidade para o profeta. A gente percebe quando há processos de morte, quando não há mais percepção espiritual, quando não há mais a capacidade de olhar para o seu próprio coração e dizer: eu preciso de Deus. Quando o marido não reconhece o seu erro, a esposa não reconhece o erro dela, e tentam se corrigir. Quando a igreja não consegue procurar os problemas que existem nela para se corrigir. O que está acontecendo para que a gente não se desenvolva? Talvez seja falta de perdão. Porque quando a Bíblia mostra igreja como organismo, ela tende a crescer naturalmente, é um processo. Como qualquer ser vivo cresce. O que impossibilita uma igreja de crescer? Talvez instituições rígidas demais. Falta de perdão entre os irmãos impede a igreja de crescer. Falta de exercício dos nossos dons. São fatores que impedem o desenvolvimento de uma igreja. Quando a gente não tem capacidade de olhar o que é que eu estou fazendo, como a gente estava alguns dias, né, Lincoln? Enquanto presbitério, tentando analisar algumas coisas que a gente pode melhorar. Enquanto a gente está tentando buscar o que a gente pode melhorar, irmãos, sinal de alegria, de esperança. Esse povo ainda está querendo ouvir, está ouvindo a voz de Deus, está percebendo que é falho e precisa se corrigir, e está tentando se amoldar à palavra de Deus. O que nós podemos fazer para melhorar? Onde há isso, ainda há esperança, porque há percepção espiritual, há discernimento. Há discernimento, há um coração sensível, mas num lugar onde não há esse reconhecimento, pelo contrário, se transfere as suas responsabilidades, contamina o outro com a sua amargura. Isso denota falta de visão de Deus, falta de visão espiritual. Paulo diz, o escritor de Hebreus vai dizer que ninguém contamine o outro com raiz de amargura. Não alastra esse câncer sobre a comunidade da fé. Isso denota também processo de morte. Terceiro que o texto diz, quando é que a gente discerne? Como discernimos esse processo de morte? Quando seu objetivo é calar a voz profética.
Quando ele ouve isso, o que ele quer fazer? Matar o profeta. Matar o cara que é mais atento à voz de Deus ali. Matar o cara que tem mais compromisso com os valores de Deus. Ele tenta calar a boca do cara que vai resolver o problema. Do cara que ainda está falando assim, olha, vocês não estão ouvindo a Deus. Ele tenta calar a voz desse homem. Você quer ver uma sociedade morrer? Quando ela está querendo calar a boca daqueles que estão mostrando qual é o caminho para essa sociedade se desenvolver. É por isso que mataram Martin Luther King. Porque ele estava dizendo que o que a gente está fazendo é perverso. Isso é maligno. Isso é diabólico. A nossa Constituição foi feita em cima de valores cristãos. O que a gente está fazendo é perverso, é maligno. O pessoal tem que calar a boca dele. É uma sociedade que não tem mais. Está tentando calar a boca daquele que está trazendo solução para a nação. E aliás, não raras as vezes os profetas morrem cedo, né? Porque o profeta é o cara que mostra o erro para nós e fala, você precisa corrigir aqui. E vez por outra, sociedades matam profetas. Aliás, a igreja mata profeta também. A igreja muitas vezes mata profeta. Porque profeta traz a palavra do confronto. Traz a palavra dura. Profeta a gente acha legal quando vive depois. Mas quando vive com eles, aí a gente... A reação é aquela dos fariseus ouvindo o discurso de Estevão. Quando ele fala assim, vocês são um povo obstinado, rebelde de coração, sempre resistiram à voz do Espírito Santo. O texto diz que eles rangeram os dentes de ódio e levaram Estevão para apedrejá-lo. Ou seja, não vamos calar a boca desse cara. Por quê? Mas ele está mostrando que vocês precisam de correção. Discurso de Jesus a mesma coisa. Discurso de confronto. A multidão precisou, a multidão em alguns momentos se afastou porque não pôde suportar a palavra de Jesus. Porque a palavra de Deus sempre mostra o nosso erro. E uma sociedade que vive esse processo de morte é uma sociedade que tenta calar a voz dos profetas. Se tem profeta tentando ser calado, é porque ali já está se estabelecendo um processo de morte. Seja na sociedade, na igreja, na família. Se algum na família que está tentando trazer os valores do reino de Deus, falando, anunciando, e os outros não querem ouvir, algo perverso ali precisa ser contido, porque senão o resultado com certeza vai acabar em morte. O rei então tenta calar a boca de Eliseu, tenta matá-lo, dá ordens para que matem o profeta Eliseu. E é curioso, como eu falei, só abrindo um parêntese, que Deus faz justamente isso para evitar uma corrupção plena. Por que existiam rei, profeta e sacerdote? Alguém já disse que o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Se tem profeta ali, é porque se o rei fosse corrupto, o profeta falava, olha, você está indo contra a nossa Constituição, Deuteronômio não fala isso. Você precisa jogar fora os deuses, você precisa se corrigir. Volta lá para a nossa Constituição, lá, que é baseado na lei de Deus. Tem profeta para falar para o rei, olha, volta para a lei. Você não está observando a lei. Tem sacerdote para cuidar dos rituais, cuidar das cerimônias religiosas. E aí Deus faz isso para que haja uma distribuição de poder ali, e para que ninguém assuma um poder pleno. E aí a gente vai entender por que Deus rejeita Saul depois, porque ele vai apresentar um sacrifício, ele vai entrar numa esfera que não é a dele. Ele vai fazer o trabalho do sacerdote. E aí Deus fala, eu vou rejeitar esse cara, perverso, ainda está querendo dominar tudo. Está querendo ser sacerdote, rei. E aí Deus rejeita Saul, porque Deus coloca um profeta para existir esse equilíbrio, confrontar o rei quando necessário. E a igreja, na sua relação com o Estado, ela também faz isso. Calvino dizia que a igreja tem que ser a consciência do Estado. Quando o Estado começa a entrar demais em áreas que não é a dele, e começa a querer reivindicar um poder sobre outras esferas da sociedade, a igreja tem que ser a primeira a falar, opa, espera aí, aqui você não tem que entrar não. Frear os avanços do Estado, esse é a visão pelo menos do ponto de vista calvinista sobre a relação igreja e Estado. Lutero ele já aceitava essa interferência às vezes do Estado na igreja. Calvino já acha que essas coisas têm que andar separadas, mas com a igreja sempre
falando a fim de deixar o Estado na área que Deus o colocou. A gente discerne então quando há inversão de valores, falta de visão espiritual e quando a voz profética tende a ser calada, quando se objetiva calar a voz dos profetas. Quando acontece isso, pode ter certeza que há processos de morte. Agora, como é que a gente barra isso? Ou como é que a gente desenvolve a vida segundo esse mesmo texto? Em primeiro lugar, fazendo aliança com aquilo que nos faz crescer, ou com quem nos faz crescer. Versículo 32, parte A, o texto diz: estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Eliseu está sentado na sua casa com os cabeças brancas, com os líderes do povo, com o pessoal maduro da sociedade. Eliseu está sentado e tem aliança com quem está aberto para ouvir a voz de Deus. Aliás, Eliseu primeiro tem aliança com o próprio Deus, com o próprio Yahvé. Se a gente quer crescer, a gente precisa ter aliança, evidentemente, primeiro com Deus, com Cristo Jesus, abraçando a sua palavra, abrindo o coração para cada vez mais aumentar a nossa relação com Ele, se atentar para aquilo que Ele diz, mas também ter aliança com quem é desejoso de construir os valores do reino de Deus. Fazer aliança com gente madura, com quem olha para nós e está disposto em nos levar a crescer também. Gente que fala para nós o que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Porque a amizade é isso, ferro com ferro se afia. É gente que vai se afiando, falando verdade. Ninguém cresce sem falar a verdade um para o outro, sem detectar erros um no outro e tentar se corrigir, uma correção mútua, evidentemente. Claro, feito com amor, mas um amor zeloso, um amor que tem compromisso em fazer o outro crescer. Se a gente quer crescer ou barrar esse processo, primeiro faça aliança com quem te faz crescer. Pessoas interessadas na verdade. Pessoas que estão procurando amadurecer na fé, amadurecer na caminhada, amadurecer em todas as dimensões da vida. É o que Eliseu está fazendo, está sentado com cabeça branca. Os anciãos estão sentados ali com o profeta, ouvindo ele, uma aliança com ele. Segundo lugar, como a gente barra isso? Impedindo o cultivo do mal na nossa vida. No verso 32, a parte C aí do versículo, ele diz: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça, olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o com ela. Aí ele vem e fala assim: fecha a porta e mantém a porta fechada. Mantém essa porta fechada porque nós não temos nada a ver com os valores que esse cara apresenta, com os ideais que ele está representando. Nós não temos nada a ver com essa cultura. Fecha a porta, mantém a porta fechada. Sabe qual é a implicação para a nossa vida? Fecha a porta da sua casa, da sua vida, do seu casamento, da igreja, da família, para tudo aquilo que não tem nada a ver com o que Deus apresenta para nós. Não permita que o inimigo regue coisas malignas na nossa vida familiar, no nosso casamento. Não permita que ele regue uma cultura de fofoca na igreja, uma cultura de ódio na igreja, uma cultura de inimizade na igreja, de rixa na igreja, de disputas na igreja. Ele está dizendo: mantenha a porta fechada, não deixa que isso seja cultivado no meio de vocês. E eu vou falar para você que nós temos a tendência a menosprezar coisas pequenas. A gente tropeça em coisas pequenas. Já disse um dos profetas: olha, apanhai as raposinhas, porque elas que destroem as vinhas. A raposinha pequenininha, ninguém está vendo, mas ela que está causando problema na vinha, ela está destruindo tudo ali, sutilmente ela está destruindo, e às vezes a gente não leva em conta coisas que para nós são pequenas, mas são, na maioria das vezes, aquilo que vai destruir a nossa vida. É só uma conversa, deixa eu falar aqui, é só uma coisinha aqui, vai passando, e aí vira uma cultura maligna dentro de uma igreja. Nas igrejas evangélicas, infelizmente, existe, não, claro, não vou generalizar, mas culturas assim. Sabe o que isso gera? Falta de confiança um no outro. E falta, muitas vezes, de
alcance de uma cura, porque por mais que a gente peça perdão a Deus, muitas vezes a gente precisa pedir auxílio para um irmão. E abrir o coração e falar: irmão, tem um problema. Me ajuda, ore por mim. Me ajuda a me corrigir. Me ajuda a policiar esse problema. Eu quero resolver, eu quero superar esse tipo de problema. Mas às vezes por causa de uma cultura de fofoca, parece que é um negócio tão pequeno, acaba essa confiança, acaba essa fraternidade e não há cura, não há libertação. O cara não consegue superar porque ele não consegue confiar em ninguém. Robson Cavalcante dizia que há muito mais evangélicos nas clínicas psiquiátricas do que católicos. O católico ainda tem um confessionário lá, que ele tem um escape. Não estou defendendo isso não, mas eu estou falando que muitas vezes a gente, por ter culturas perversas como essa, não tem o hábito de confessar pecados uns aos outros, como João vai dizer na sua primeira carta. Confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados, perdoados, superarem os seus problemas. Às vezes isso não ocorre porque a gente não percebe que culturas malignas estão sendo cultivadas. Alguém plantou e a gente continua regando, e o negócio vai crescendo, vai desenvolvendo, e aí daqui a pouco quebra elos, não tem confiança, e não tem como prosperar e se desenvolver vida num lugar desse. Fazer aliança com quem nos faz crescer, impedindo o cultivo do mal nas nossas vidas, mantendo a porta fechada para tudo aquilo que diverge dos valores do reino de Deus. Já estou acabando. Terceiro, como é que a gente desenvolve a vida ou barra esses processos? Colocando a esperança na palavra de Deus. Crendo, confiando no assim, diz o Senhor dos Exércitos. Depositando a nossa esperança no que Deus diz. Quando o profeta falou assim: amanhã o problema vai ser resolvido, tudo vai voltar ao normal, diante daquele tempo de angústia, daquela crise, do ponto que chegaram de mães matarem seus próprios filhos, ele vai dizer: olha, ainda que o Senhor abra as comportas do céu, isso é possível? O servo do rei, ele diz: você vai ver com os teus olhos, mas você não vai experimentar. Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É preciso ter convicção no que Deus diz. Eu entender que se Deus disse algo e eu pegar essa palavra e construir a vida nela, não tem como dar errado. Amém? Não tem jeito de dar errado. Se eu abraço a palavra de Deus e construo a vida nela, olha, mesmo que a gente abra mão de muita coisa nesse mundo, a gente é tentado por muitas coisas, mas a gente passe por muitas tribulações, lutas, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A gente pode até passar pelo que Paulo diz: olha, passei por lutas, privações, tive abundância, mas eu posso tudo em Cristo. Minha vida está nele. Essas coisas aí, ó, não vão influenciar em nada. Coloca a tua fé no assim diz o Senhor. Amém? Faça como Pedro. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Sob a tua palavra eu vou fazer. Eu sei que o Senhor fala, né? Não tem como dar errado. Faça como aquele centurião que quando ouve a palavra de Cristo, olha, vai, o teu filho está curado. Ele não leva Jesus para a casa dele, não, você precisa vir, pôr a mão nele. Ele, diz o texto, ele confia na palavra de Cristo, e quando ele está indo à sua casa, os servos vêm a ele e dizem: olha, teu filho já está bem. E que horas aconteceu? À 1h, ele constata que foi o mesmo momento, preciso momento, em que Jesus disse: seu filho está curado. Não precisou de mais nada. Uma palavra de Cristo a ele, ele falou: é suficiente. Eu vou para minha casa, e o texto termina dizendo, em João 4, que ele e toda a sua casa creu na palavra. Se renderam a Cristo. Alguns vão dizer que a Joana mencionada em Lucas 8, que era uma das que sustentavam Jesus, possivelmente era esposa desse homem.
Ou seja, foi uma família que se rendeu a Cristo verdadeiramente, a ponto deles sustentar o ministério de Jesus. A sua casa confia, crê, e eles se engajam no ministério, na obra, se tornam discípulos de Jesus. Coisa linda. Confia na palavra de Deus, irmão. Confia na palavra de Deus. A gente não pode duvidar. Eu tenho um problema com essa teologia que faz a gente duvidar da Bíblia, duvidar da tradição, duvidar do que a igreja fala, mas não duvida de si mesmo. O cara não põe ele não põe em xeque esses critérios que ele está usando. Não duvida dele mesmo, das suas motivações, mas duvida da palavra, duvida da tradição, duvida de tudo. Põe em xeque séculos de tradição, séculos de construções de homens piedosos que se basearam na Bíblia, mas não duvida de si. Não duvida do seu pecado, da possível deturpação que ele possa estar fazendo. Confia na palavra de Deus. Amém? Mesmo que a nossa geração pareça estar maluca, trazendo uns problemas que a gente nunca viu antes, ou em níveis, em proporções que a gente nunca viu, nada mudou na palavra, tá? Foi só o ser humano que vai piorando mesmo, que a gente é ruim. Mas a palavra de Deus ainda continua sendo o alicerce seguro para construir a vida. Confia, coloca a esperança no assim diz o Senhor. Quer barrar esse processo de morte? Ou quer ver a vida desenvolver? Faça aliança com quem nos faz crescer. Impede o cultivo do mal na sua vida. Coloca a esperança na palavra de Deus. E por fim, versículo 9 do capítulo 7, seja diligente na prática do bem. Os leprosos, quando se aproximam, Deus faz com que os sírios ouçam um barulho de exércitos. Falou, os egípcios, todo mundo se uniu contra a gente, vamos embora. Um milagre de Deus, 4 leprosos indo assim. Se os caras matar a gente vai morrer de fome de qualquer jeito, então morrer agora ou morrer lá, já evita o sofrimento maior, a gente mata a gente lá. Ou quem sabe eles dão alguma coisa para a gente comer. Mas no caminho Deus faz com que aquele exército ouça um barulho enorme. Pô, se uniram aí reis e vieram até nós. E aí os leprosos se alimentam, escondem um pouco de dinheiro, mas aí no versículo 9 a palavra de um deles é algo extraordinário. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boa notícia. Esse dia é dia de boas novas. Se nós ficarmos esperando até amanhecer, seremos culpados de um possível sangue derramado lá na cidade. Hoje é dia de anunciar boa nova, porque Deus trouxe livramento, trouxe libertação. Você quer impedir? Não tem jeito de impedir os agentes do mal sem a promoção do bem, sem a diligência, sem a proatividade, porque a gente vence o mal com o bem. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, 21, vença o mal com o bem. Não é só deixando de fazer o mal, é praticando o bem. Como é que eu venço? Como é que um ladrão vence o seu problema? Deixando de roubar? Paulo fala, não, trabalhando para acudir agora quem tem necessidade. Ou seja, a graça te pega e te joga para o outro extremo. Você não deixa de fazer o mal, você começa a promover o bem agora. Porque você está fundamentado em Jesus. Se está em Jesus, você só consegue produzir boas obras agora. Não tem outro jeito do cristão viver. A gente não faz boas obras para ser aceito por Deus. Fazemos porque fomos aceitos e porque não tem outro estilo de vida para o cristão. Quem está em Jesus não tem outro jeito de viver. Não tem outra forma de viver que não seja essa. Não mintam uns aos outros, digam a verdade. Não é viver aquela cultura também que, eu não vou falar porque vai que ele fica magoado. Isso não é dizer a verdade, isso é omissão. Isso, sabe o que isso aí é? Covardia. Isso aí é ser politicamente correto. Eu não vou falar porque confronta. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, dizei a verdade. Se você era um mentiroso, passa a dizer a verdade agora. Tenha coragem para dizer a verdade. Aquele que roubava não roube mais, trabalhe e acuda o necessitado. Ou seja, ela projeta a gente no engajamento com o bem. Ela pega o Paulo que perseguia a igreja, matava cristãos e transforma o cara no maior evangelista da igreja. No apóstolo que mais coisa fez pelo reino de Deus. Que para mais pessoas ele pregou. Mais do que qualquer outro. Paulo pregou em tudo quanto é canto. Foi o cara que mais se esforçou, se entregou pela causa de Deus. A graça faz essas coisas. Pega um cara todo desajustado e
transforma ele no maior missionário. Pega um John Newton, que comprava escravos, tinha escravos, matou muita gente nesses processos, e um dia no navio, pensando que vai morrer, a graça vem sobre ele, e ele se torna um cara diferente, que vai cuidar de pessoas, vai cuidar de gente, vai influenciar um outro homem na Inglaterra, chamado William Wilberforce, e esse cara vai acabar com a escravidão na Inglaterra. A graça tem essas coisas, né? Você fazia isso, aí é como se Deus falasse, agora eu vou te usar, e você vai influenciar outro cara. E aliás, John Newton foi quem escreveu Amazing Grace, né? Maravilhosa graça, que da morte me livrou. Ele fala do seu pecado, aí Deus vai lá, pega ele, usa ele, se torna um pastor, ele orienta outro cara, e esse cara é quem vai entrar na política e vai acabar com a escravidão. Como que a gente barra? Promovendo o bem, sendo agentes do bem na sociedade. Jesus disse assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ele está dizendo, você quer vencer os agentes de morte? É você que vai, é você que arromba a porta do inferno, é você que entra lá dentro, é você que toma a iniciativa. Não é você que fica resistindo aos ataques do diabo, não, é você que vai lá. A porta é do inferno. A impressão que a gente tem, às vezes, alguns cristãos, é que parece que o inferno está dando portada na igreja, né? Mas, na verdade, a ideia do texto é você que arromba a porta do inferno. Porta é instrumento de defesa, é o último refúgio. E aí ele está dizendo, você vai contra, e as portas do inferno, do Hades, dos agentes de morte, não vão conseguir resistir à igreja. Quem está falando isso é Jesus.